Olá! Hoje vamos fazer um mergulho direto nos documentos históricos para desvendar um mistério simplesmente gigante, escondido bem lá no fundo da Era dos Descobrimentos. É sério, é daquelas narrativas épicas que parecem até roteiro de filme de aventura, mas tá tudo documentadinho nas páginas mais antigas da história sul-americana. Vamos acompanhar uma verdadeira odisseia continental, com direito a naufrágio, exércitos gigantescos e um tesouro daquelas proporções inimagináveis. Bora começar essa jornada fascinante? Quem realmente descobriu o ouro Inca? Bom, a história oficial geralmente nos ensina um caminho bem linear, né? Quando a gente pensa nas riquezas absurdas do Império Inca e em quem chegou lá primeiro, um nome já pula direto na cabeça: o conquistador espanhol Francisco Pizarro. Mas e se a história real for um pouco diferente? E se existir um capítulo aí meio escondido que vira essa cronologia toda de cabeça para baixo? É exatamente isso que vamos examinar agora. Vamos dar uma de caçadores de mitos aqui e desafiar aquela ideia clássica de quem tocou primeiro nas riquezas andinas, abrindo uma lacuna naquilo que a gente achava que sabia. De um lado, a história oficial com Francisco Pizarro. Do outro, a nossa história oculta com Aleixo Garcia. O contraste aqui é gigante. No lado esquerdo, temos a versão que o mundo inteiro conhece, dominada pelo Pizarro e as expedições super famosas da Espanha. Já no lado direito, a nossa história oculta, protagonizada por um homem chamado Aleixo Garcia. E quer saber o que é mais surreal nessa história toda? O Garcia não era um general comandando uma frota armada, nada disso. Ele era um náufrago, um português que vivia isolado lá na costa do Brasil. Muito antes de Pizarro sequer sonhar com o ouro Inca, esse náufrago já tinha chegado lá e tocado com as próprias mãos nas lendas dos Andes. E só para deixar muito claro, não estamos tirando isso de lendas urbanas ou boatos de internet, tá? Essa análise toda é baseada diretamente na obra monumental do Visconde de Porto Seguro, o Francisco Adolfo de Varnhagen, e nos compêndios dele sobre a história geral do Brasil. Ou seja, esses textos bem antigos e as anotações super detalhadas provam por A mais B que essa aventura maluca tem raízes profundíssimas em fatos históricos e nos relatos reais daquela época. A cronologia da expedição, a partida de Soles em 1515, a tragédia de 1516, a Marcha Guarani de 1521 e o retorno fatal em 1526. É uma progressão alucinante. Basicamente, a gente vai ver como uma viagem naval oficial que tinha tudo para dar errado acabou se transformando numa das maiores e mais insanas aventuras terrestres da história humana no intervalo de pouco mais de 10 anos. Parte 1. Náufragos no Sul, na costa de Santa Catarina. Os náufragos da expedição de Solís. Bom, depois daquele fracasso enorme e da tragédia brutal da expedição espanhola de Juan Díaz de Solís, lá em 1516, o cenário mudou de figura totalmente. Sobraram só uns 4 ou 5 náufragos ali, largados e isolados na costa de Santa Catarina, na chamada Costa dos Patos. Entre eles, a gente encontra nomes como Henrique Montes e Melchior Ramírez. Esses dois foram mais pro lado da cautela, sabe? Preferiram ficar de dua, estabelecidos lá na ilha mesmo. Mas o grupo acabou sendo liderado pela energia do Aleixo Garcia. E a atitude do Garcia é o exato oposto da dos colegas. O cara simplesmente se recusou a ficar sentado na areia da praia esperando um resgate que, convenhamos, talvez nunca chegasse. Em vez de ficar de braços cruzados, o Garcia fez algo brilhante. Ele se integrou. Vivendo ali no meio dos nativos, ele começou a prestar atenção e a ouvir umas histórias muito fascinantes sobre um tal de rei branco. Um rei que morava numas montanhas bem distantes no oeste, que andava com roupas finas e governava uma terra literalmente forrada de prata e ouro. Ao invés de ignorar a fofoca, o Garcia aproveitou a dinâmica local. Ele usou a influência que conquistou ali e olha só o absurdo, ele não juntou só um grupinho. Ele montou um exército gigantesco de índias Guarani. Todo mundo disposto a largar a costa e marchar rumo ao desconhecido. Parte 2. A Grande Marcha, a Expedição Guarani. A rota dessa jornada épica. Passo 1. Sair da Costa dos Patos, em Santa Catarina. Passo 2. Encarar o rio Paraguai e o temido Chaco. Passo 3. Chegar às fronteiras do Império Inca. Gente, a logística disso aqui beirava o impossível. A gente está falando de uma marcha rumo ao interior sem mapa, sem estrada, sem nada. Eles seguiram direto para o oeste, atravessaram rios imensos, encararam a secura e a brutalidade absoluta do Chaco, guerreando contra as tribos que cruzavam o caminho. É literalmente atravessar o continente a pé, puxando milhares de aliados no meio de selva fechada até tocar as bordas da imponente Cordilheira dos Andes. A escala geográfica dessa travessia é simplesmente de cair o queixo. Parte 3. Ouro, prata e o Império.
o clímax da expedição: alcançar as terras ricas dos Incas, entrar em guerras ferozes com as tribos e saquear uma riqueza inimaginável. A energia dessa galera nesse momento devia estar batendo no teto. Imagina só, cruzar meio mundo passando por todo tipo de perrengue para finalmente ver o brilho das pedras nas montanhas andinas. E os registros confirmam que essa invasão foi um sucesso assombroso. Eles chegaram nas terras incas e, claro, ninguém estendeu um tapete vermelho para recebê-los. Rolou guerra pesada contra as tribos ali das serras, tribos que, segundo os relatos da época, já usavam coroas de prata e pranchas de ouro no pescoço. O Garcia e seus aliados saquearam fortunas absurdas em metal precioso. E o mais impressionante, tudo isso rolou muito antes da coroa espanhola ter qualquer mapinha formal daquela região. Eles venceram o desafio contra todas as probabilidades. Parte 4. Um fim tragicamente sombrio. O ritmo frenético da vitória logo dá lugar a um tom muito mais pesado. A viagem de volta tomou um rumo tenebroso. Para capturar exatamente o peso dessa reviravolta, eu faço questão de ler direto dos anais históricos. Abro aspas. Quando regressava ao Brasil, foi assaltada por índios inimigos, que mataram quase todos os expedicionários. Fecho aspas. O massacre foi absoluto. Eles já estavam no caminho de volta, navegando por um daqueles afluentes do rio Paraguai, possivelmente o rio Pilcomayo. Os barcos deviam estar abarrotados de prata. Mas aí, a pura cobiça e aquelas rivalidades tribais locais acabaram selando o destino de todo mundo de um jeito sangrento. As consequências da emboscada. Aleixo Garcia é assassinado. O exército guarani é varrido do mapa. Alguns escapam e os sobreviventes chegam à costa com amostras de prata. Pois é, o desfecho foi definitivo. Aquele líder português super audacioso foi brutalmente morto ali mesmo. Quase todo aquele exército gigantesco foi aniquilado. Mas a história se recusou a morrer ali na floresta, sabe por quê? Porque alguns poucos indígenas que tinham sido escravizados na invasão conseguiram escapar do banho de sangue. E eles correram. Correram fazendo todo aquele trajeto insano de volta até a costa do Brasil e o mais incrível, segurando nas mãos amostras reais de prata e ouro. Foi só por causa desses poucos fugitivos ensanguentados que os náufragos que tinham ficado para trás, o Montes e o Ramírez, descobriram lá em Santa Catarina o que tinha acontecendo com Aleixo Garcia. Parte 5. O legado da expedição. A linhagem sobrevive. O filho do Aleixo Garcia se torna um colonizador-chave do Paraguai. Olha a ironia do destino. Aqueles pequenos pedacinhos de prata que chegaram na costa brasileira funcionaram como um verdadeiro gatilho. Incendiaram a imaginação europeia e espalharam de vez as lendas que impulsionaram tantas expedições depois. Mas o texto do Varnayen guarda uma nota de rodapé que é quase poética. O sangue do Aleixo Garcia não ficou perdido no chão da selva. Ele teve um filho com uma mulher indígena e esse filho recebeu exatamente o mesmo nome do pai. O jovem Aleixo Garcia não só sobreviveu, como cresceu para virar uma peça fundamental na colonização do Paraguai, prestando serviços super importantes. Ele ajudou a construir a história exatamente nas mesmas terras que o pai dele desbravou com tanta ousadia. Como seria a história se Aleixo Garcia tivesse sobrevivido para trazer as riquezas para o Atlântico? Para fechar essa nossa análise de hoje, deixa uma reflexão bem provocativa. Como será que a história do nosso continente seria ensinada nas escolas se o Garcia tivesse escapado daquela emboscada? Imaginem só o impacto. Ele chegando lá na costa do Atlântico com toneladas e mais toneladas de prata inca, anos antes do Francisco Pizarro dominar o Peru por o lado do Pacífico. É fascinante pensar nisso, né? Perceber como os rumos de toda a colonização sul-americana ficaram literalmente por um fio, ou melhor, na ponta de uma flecha ali no meio do interior do continente. O que acham disso? Muito obrigada por acompanharem essa imersão na história, continuem sempre questionando e até a próxima exploração dos documentos.